Bom dia aí, bom dia, bom dia. É por isso que está escrito lá em Efésios, né? Converter tudo a Cristo. As pessoas não sabem o que é uma pessoa convertida. O crente acha que convertido é o cara parar de beber e fumar e ir para a igreja. Convertido é o cara rendido, dependente, servindo, ou seja, estando na dependência. Cara, isso é muito simples. Sabe por que isso não é pregado? É talvez porque eles não entendam mesmo, ou talvez também, junto com isso, é que o sistema. Pregar isso é completamente contra o sistema. Completamente contra. É igual na época da escravidão. Eu acho que no comecinho ali da Lei Áurea, os caras estavam falando, cara, isso aí vai destruir a nossa indústria. Falando para o negro que ele é livre. A gente precisa dele assim, escravo. É o que eles pensam também, né? Achando um absurdo falar a verdade, que vai completamente destruir o sistema. O sistema funciona com medo, né? Por isso que tem que ter o espírito de escravidão. Precisa do medo. Agora, quando a gente prega o evangelho é o espírito de adoção. Não tem medo. Se um fala que vocês não receberam o espírito de escravidão para ter medo, novamente, agora vocês receberam o espírito de adoção. Ou seja, um tem medo e o outro não tem, porque descansa. Um trabalha e o outro descansa. Isso é muito claro e simples, cara. E não é pregado isso. E isto não é pregado praticamente no mundo inteiro. Que o evangelho é só descansar e vai viver a sua vida. Se você roubar, tu vai ser preso. Se fumar cigarro, vai pegar um câncer. Se transar sem camisinha, pode pegar uma AIDS, uma DST, engravidar e etc, etc, etc. É só saber separar uma coisa da outra. E isso não é pregado por quê? E vai ser menos pregado agora. Se o sistema agora foi esse aí que entrar, sistema fundamentalista, vai ser menos pregado ainda. E os irmãozinhos não entendem isso. Estão preocupados com a picanha e com a gasolina barata. Esse evangelho não é pregado, não. É pregada a graça no Brasil, a graça de eleito e não eleito, que não é o evangelho. Essa graça não é o evangelho, porque ela tira a função do evangelho, que é salvar, é o descansar. Tanto é que você, quando pergunta para um gracista como ele sabe que é eleito, ele gagueja. Então perdeu a função. Não tem função. A função do evangelho é para salvar o entendimento da pessoa. É só isso, a pessoa descansar. Dar a notícia que ela é herdeira. E falar do reino, né? Da herança do reino. Pronto. Se não faz isso o evangelho, eu não posso chamar de evangelho. Não posso, porque tem fermento. E é muito claro ali no. Se vocês não receberam o espírito de escravidão para temerdes, você não tem que ter medo. Vocês receberam o espírito de filho, de adoção. Filho não tem medo. Aí depois vai falar para o filho qual é a herança do filho, né? Justiça, paz, alegria, poder no espírito. Esse é o espírito. Só que esse espírito não existe nas igrejas. Existe o espírito do terrorismo. Que no primeiro vacilo do cara, ele vai para o quinto dos infernos. Isso aí é um terrorismo absurdo. Falar que o cara vai sofrer eternamente no inferno. E eles falam isso numa boa. Não existe, não, olha só, não existe e não existiu terrorismo igual a esse. Que você pega os maiores bandidos do planeta Terra, ia lá, dava um tiro na cabeça do cara, o cara morria, torturava o cara durante um mês, um ano. Mas esse terrorismo não, é a eternidade sofrendo. O cara vive 20 anos nesse planeta e paga um preço de viver a eternidade. Esse cara, isso é nojento, isso, podre. Gente, Michel, as pessoas leem aí, cara, é um absurdo isso aí, porque o contexto de carne a gente sabe qual é. Se o contexto de carne a gente sabe qual é óbvio que o apóstolo Paulo está falando isso. E ele fala muito pelo contrário, ame o próximo. Se você olhar aí, o amor é ágape. É exatamente isso. Mas todos os teólogos do mundo, eu creio que leem que dá ocasião à carne é fumar, beber e adulterar, porque você está na graça. Só que carne aí, o contexto é muito mais amplo. É por isso que eu falo, a visão de quem entende a graça é muito mais amplo. Não é uma bobeirinha. Eles ligam que dá ocasião à carne é fumar, beber e adulterar, exatamente por causa de obras da carne, que eles entendem que obras da carne é fumar, beber e adulterar no literal, e não é. O que o apóstolo Paulo está falando é: Deus não nos dá a prostituição, não prostitua. Dar ocasião à carne é não prostituir.
não adulterar. Só que o assunto é espiritual, então tem que levar para o espiritual. Eu não vou falar que o corpo de Cristo vai ter sexo adulterando com Deus. Eu, quando estou usando o corpo espiritual, não tem sexo, mas tem a conotação de adulterar. É como exemplo para a gente saber, é ter uma noção de que é. Então é impressionante que carne aí é exatamente isso. Não julgue o próximo, não condene o próximo, veja o próximo salvo, não se veja condenado, não tente se justificar, porque o contexto aí é autojustificação, né? Quando eu tento me justificar diante de Deus, ou eu me culpo diante de Deus, eu peço perdão a Deus, eu estou dando ocasião à carne. Mas isso aí é complicado entender se a pessoa não entender o que é carne. Ela vai sempre levar carne aí para a transgressão da lei. E não pode ser transgressão da lei. Porque se fosse carne e transgressão da lei, o apóstolo Paulo estaria se contradizendo, falando que há condenação para quem transgride a lei de Moisés. É completamente absurdo. Agora, quem está na carne transgride a lei da fé. É exatamente o pecado. O cara está no pecado quando ele está transgredindo a lei da fé, não como ele está transgredindo a lei do Brasil e a lei de Moisés. Quando Paulo fala está no pecado, o servo do pecado. Ele tenta cumprir a lei de Moisés, a do Brasil, e aí ele tenta para se chegar a Deus. Aí ele transgride a lei. E o caminho é Cristo, eu estou usando outro caminho. A condicionante é Cristo, eu estou usando outra condicionante, eu estou blasfemando contra a condicionante que é Cristo. É como se um gatinho que tivesse entendimento, um gatinho teve um entendimento. Aí ele fala para o outro gatinho, ô meu amigo, o seu maior presente para o seu dono é trapo de imundícia, cara. Você está dando um rato morto para o teu dono? Não, mas ele vai gostar, é muito bom, é um sinal de que eu não sei o que. Não, cara. Aí o gatinho que teve entendimento aberto, não, cara. Esse ratinho morto, ele vai ter nojo desse ratinho morto, cara. Então não dê ratinho morto pro seu dono. Não, mas eu pensava que ele ia gostar, que ele... Não, ele não vai gostar, ele vai ter nojo. Né? Com certeza ele vai ter. Não faça isso não, cara. Acredita em mim, ele não vai gostar não. Agora, se você quiser dar um ratinho morto para sua parceira, pro cara lá, pro chefe da gangue aqui, pro presidente dos gatos aqui, com certeza. Aí ele vai gostar, porque os gatos vão, nossa, o outro me deu ali um gatinho, um ratinho morto. Porra, obrigado, muito obrigado. O gatinho vai falar isso. É muito bom para a turma dele ali. Sinal de respeito. Mas pro seu dono, cara, o seu dono não dê esse ratinho, porque ele é nojento, é trapo de imundícia pro seu dono. É um gatinho tentando pregar o evangelho pro outro gatinho. Exatamente, Michel. É por isso que o pessoal, os Nicodemos saíram embora, foram embora correndo. Achavam que o cara tá louco, mas o que é hoje que a gente entende que tem o reino de Deus entrar no reino? O que é comer? É depender, é cultuar, é adorar. Eu sou na dependência. Eu só posso me ver salvo se eu estou na dependência, ou seja, comendo da carne e bebendo do sangue. Carne, ele é o sacrifício de Cristo. Ele aniquilou o pecado na carne. Aí em Hebreus fala, ele aniquilou o pecado em seu sacrifício, carne e sacrifício. Ele veio em carne e habitou entre nós. Ele vem em sacrifício, ele é o cordeiro. Então carne é exatamente isso, sacrifício. Está se referindo ao sacrifício do homem, a carne do homem, é o sacrifício humano. Andar segundo a carne humana, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, na dependência. E comer da carne de Cristo está na dependência dele, comendo da árvore da vida. Isso fica muito, muito claro, pelo menos na minha cabeça está muito claro. Ele fala em Romanos 6,17. Vocês agora não são mais servos do pecado, por quê? Porque vocês receberam de coração a doutrina que vos foi trazida, a doutrina, a sã doutrina, Santo Espírito, o Espírito que foi trazido. Ser servo do pecado também os teólogos não entendem que não tem nada a ver com fumar, beber e adulterar. Eu creio que também que todos os teólogos do Brasil acham que ser servo do pecado é o cara viciado em droga, viciado no sexo, viciado na cachaça. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Continuaremos no pecado? Porra, eles leem que continuar no pecado, continuaremos fumando maconha, continuaremos bebendo, continuaremos adulterando por causa... Não tem nada a ver. Até os gracistas leem errado.
pecado ali não tem nada a ver com transgressão da lei de Moisés. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não, o pecado é quando você, ali naquele contexto, era cumprir, salvar, para se chegar a Deus, para agradar a Deus. Esse era o pecado, porque o caminho, a condicionante é Cristo. Eu estou usando uma outra condicionante. Então eu estou errando. Estou no erro, estou no pecado, no erro. Porque a pessoa pega sempre pecado como transgressão da lei, como errar o alvo. Mas eu estou no erro, eu estou no pecado, no erro. Eu estava no erro, no pecado. Só que ficou condicionado sempre que pecado é transgressão da lei. Só que não é isso. Você vê que a transgressão da lei, errar o alvo, errar. Só que não tem nenhum versículo que fala, mas é errar. Eu estou no pecado, eu estou no erro. O apóstolo Paulo falou que era o cara que mais errava, porque ele é o cara que mais tentava acertar. Só que ele mais tentava acertar no erro, no caminho errado. Então, quando você descobre que quando você era o fodaço, o que mais tentava se chegar a Deus pela lei, mais acertar o caminho, e descobre que aquele caminho era errado, você fala que você era um exemplo de cara que errou. Eu sou um exemplo do cara que errou. Isso aí é humildade, ele fala, eu também fui assim, ó, mas eu era o fariseu do fariseu, o que acertava, o que cumpria a lei mais do que cumpria a lei. Só que quando você entende que cumprir a lei para se chegar a Deus é esterco, ele entendeu isso. Não é porque ele não iria conseguir cumprir a lei. Ah, porque a pessoa não iria conseguir. Não é isso. Mesmo se a pessoa conseguisse, depois que ela se convertesse, ela entendesse o evangelho, ela ia perceber que ela estava no erro. E se você se considera o mais santo dos homens de cumprir a lei, quando você entende que o caminho é Cristo, não é a lei, se você era o mais santo, então você quando entende que aquele caminho era o caminho errado, você vai compreender que você era o mais errado. Você passou de ser, na sua cabeça, antes da metanoia, o mais correto, depois da metanoia, o mais errado. Por isso que ele falou que ele é um exemplo do cara errado. Aí se encaixa as coisas, porque o apóstolo Paulo era corretíssimo. Ele nem ia falar que era o maior dos pecadores no sentido de transgressão da lei. É muito pelo contrário, é no sentido de cumprir a lei. Então, em âmbito geral, macro, o pecado para o apóstolo Paulo é o cumprimento da lei de Moisés naquele contexto, e não a transgressão. Só que o pessoal acha que o pecado é a transgressão da lei de Moisés. Você vê ali, caísses da graça, vocês que tentam se justificar. Não está falando vocês que transgridem a lei de Moisés, vocês que cumprem a lei de Moisés. É o contrário, cara. O pecado para o apóstolo Paulo é o cumprimento da lei, e não a transgressão da lei de Moisés, ou do Brasil, ou da Grécia, ou de Júpiter, ou de Saturno. A pessoa escolhe. A pessoa escolhe. Exatamente, não seria exatamente cumprir, mas no caso ali que estava falando de pessoas zelosas da lei. Então a gente pode ficar no cumprir, mas não é cumprir, é usar da lei para se chegar a Deus, entendeu? Quando você usa da lei para se chegar a Deus, você está tirando o crédito que é de Cristo. É igual o cara falar que ele não é mais escravo por causa de Santos Dumont, um exemplo. Ele está tirando o crédito da princesa Isabel. Não tem um versículo que fala dividir a glória de Cristo? Então a condicionante é Cristo. Eu estou usando uma outra condição, uma outra condicionante. Estou no erro, estou no pecado, no erro. Eu estou no erro na minha mente. Por quê? Porque o pecado não existe mais, a separação diante de Deus. Mas na minha mente eu estou no erro. É por isso que o Espírito vem convencer o homem do pecado. O Espírito vem convencer o homem do erro, do pecado, é que ele não está mais naquela situação. Por exemplo, Romanos 5. Romanos 5 ali, Romanos 5 todo é uma pregação do Evangelho. Romanos 5 é como se você estivesse pregando o Evangelho para uma pessoa. Romanos 5. Aí Romanos 6 você pergunta para a pessoa, você vai continuar assim? É igual você passa Romanos 5 falando da princesa Isabel, que a princesa Isabel fez pelo negro, blá blá blá. Aí chega em Romanos 6, você pergunta ao cara, e aí, você vai continuar se achando escravo? Depois de tudo que eu falei da princesa Isabel, você vai crer que você agora é igual ao branco? Você vai crer que você tem todo o direito que um branco tem?
Você vai continuar com essa mente de escravo? Ou agora você vai ter uma nova mente, mente de livre? Só que a maioria continua com a mente de escravo. Aí tem que se pregar o evangelho. Só que o evangelho que é pregado, que deveria comunicar para a pessoa que ela é livre, é comunicado que ela ainda é escrava. Então, o evangelho pregado, ele ratifica a escravidão, ele prega a escravidão. Ele não prega a filiação. Ele prega o espírito de escravidão, ou seja, diz para a pessoa que ela é escrava ainda, que ela é pecadora. E o evangelho verdadeiro diz para a pessoa que ela não é mais pecadora, que ela está limpa diante de Deus. Porque ela agora está baseada em Cristo. E o legalista? O legalista, o nome já diz, legalista, está baseado na lei. Então, na mente dele, ele se vê pecador, se vê sujo. É o herdeiro enquanto menino, mesmo sendo o senhor de tudo, vive como um sujo. É o limpo que vive como um sujo, na mente. É exatamente assim que acontece. Você pergunta a qualquer crente se ele é pecador, ele vai gritar, encher o pulmão que ele é crente, ele é pecador. Aí você pergunta a ele se ele consegue amar como Deus ama ele. Ele fala que não, porque é impossível. Porque ele está baseado na lei. Mas quando você está baseado em Cristo, entende o que é amor ágape, você fala, claro que eu amo. Se perguntar para você, você é salvo, Afonso? Claro que eu sou. Ué, por quê? Você está baseado em Cristo. E eles dizem que não são salvos ainda porque eles estão baseados na lei. Aí vai entrar para aquela situação de João. Aquele que diz que não tem pecado está mentindo. O legalista mente. O legalista que diz que não tem pecado, ele mente, porque ele está baseado na lei. Na mente dele, ele tem pecado. E o evangelho vem tirar exatamente o pecado da mente. Cristo tirou o pecado e o evangelho tira o pecado da mente da pessoa. Quando ela crê, claro. É por isso que fala que o Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho. E em Gálatas fala, a palavra de Deus testifica no meu coração que eu sou filho. Entendimento. Vocês agora não são mais servos do pecado, porque agora vocês receberam de coração a doutrina que vos foi trazida. Tudo no entendimento. Por isso que se usa a palavra crer ou não crer. E tudo que não é por fé é pecado. O que Paulo quer falar? Que tudo que não é por Cristo é um erro. É um erro. Você está no erro. Cristo é o caminho certo. Se você pega outro caminho, você está no erro. Pronto, no erro. As pessoas pegam o pecado ali como um sentido único só, mas é o erro. Estou no erro. Fora de Cristo. Tudo que é fora de Cristo para se chegar a Deus, tudo. A lei da Grécia, de Júpiter, de Saturno, de Andrômeda, qualquer coisa. Eu estou no erro, pronto, estou no pecado. Aí o Espírito vem e me convenceu ao contrário. O Espírito, que é o Evangelho, ele comunica, opa, peraí. O caminho não é por aí não, cara, o caminho é esse aqui. Aí você crê. Aí você pode falar que o Espírito testificou no seu espírito, que você é filho, que é por Cristo e pronto. Aí você está na graça, pronto. Aí você sabe que o caminho é esse aqui, não é aquele ali. Ah, mas eu era um exemplo de cara que cumpria o outro caminho. Aí quando você descobre que não era aquele caminho, que você era um exemplo, esse caminho aqui, então você pode falar que você era um exemplo de cara que estava no erro. Aí você pode falar, outrora. Não, outrora não. Você pode falar, eu sou um exemplo de um cara que estava no caminho errado. Um exemplo. Pronto, eu creio que é isso que o apóstolo Paulo estava falando. Eu sou um exemplo de pecador. Eu sou um exemplo do cara que tentava se chegar a Deus pelo caminho errado. Pronto. Quando a pessoa se converte, ela percebe isso. Quanto mais ela queria acertar, ela entende hoje que mais ela errava. Talvez isso tenha a ver com aquele versículo que fala o bem que eu queria fazer, se não faço, e o mal que eu não queria, esse eu faço.